No versículo 2 fala de orar em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Aqui está, irmãos, a nossa oração de autoridade. Nós não vamos participar de política, não vamos participar de nenhum governo, seja municipal, estadual ou federal, mas nós vamos intervir com a nossa oração. Mas como é que vou orar em favor dos reis? Eu odeio esse presidente, eu odeio esse ditador. Lembre-se, quando Paulo escreveu isso, quem que era o César? Era Nero. Não havia ninguém mais maligno do que ele. Mas ele escreveu. Paulo orou por César? Nero? Orou. Ele escreveu aqui porque ele orou. Aqui não tem preferência política. Partido A, partido B. Nós temos de saber que toda autoridade foi constituída por Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Mas aqui nós não estamos falando do que é politicamente correto, não estamos falando de ideologias, não estamos falando da psicologia moderna, nada disso. Nós estamos falando da pura palavra de Deus. Eu espero que os irmãos possam receber a palavra de Deus e não dar um desconto, aplicar um desconto à palavra de Deus, como muitos hoje querem fazer, muitos pastores querem fazer, atualizar a palavra de Deus para ser politicamente correto. Tentar encaixar a palavra de Deus no século 21, no pós-modernismo. Não, irmãos, a palavra de Deus é a palavra de Deus, é intocável. Nós não podemos modificar. Tito 3:1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. No tempo de Paulo, Paulo foi preso injustamente, e depois do segundo aprisionamento ele foi martirizado, mas ele se sujeitava às autoridades. Inclusive no julgamento lá em Cesareia, ele apelou para César. Vamos aproveitar o tempo de hoje, irmãos. Vamos orar pelos nossos dirigentes. Alguns comportores visitaram as nossas autoridades, deram até livro de presente. Não é por razões políticas, não. Nós temos que dar chance para todo mundo. Deus não faz exceção de pessoas. Deus não quer saber se você é presidente e se você mora numa favela. Todos têm direito de ouvir o Evangelho. Todos têm direito de invocar o nome do Senhor. Todos têm direito de ter acesso a essa coluna e base da verdade. E de ter uma vida que seja Deus manifestado na carne. Quero tocar em algo muito, muito importante. Sobre a oração da igreja. De acordo com o que Paulo falou aqui em 1 Timóteo capítulo 2. Eu espero que essa palavra possa mudar um pouco o nosso conceito atual, por causa do tempo em que nós vivemos. É um tempo de urgência. Nunca nós estivemos tão cientes da vinda do Senhor que está se aproximando. Nunca nós estivemos tão cientes da importância de que o exército do Senhor seja preparado. E que a noiva de Cristo também seja preparada. Nunca nós estivemos tão cientes de que a impiedade, a iniquidade se espalha e que o inimigo está atacando fortemente o mistério da iniquidade. E através dos meios modernos de telecomunicação, das mídias e assim por diante, uma geração inteira está sendo afetada. E nós precisamos nos vacinar. Mateus capítulo 6, o Senhor nos ensinou a orar. E Ele falou aqui, a partir do versículo 9, só 9 e 10. Vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que Deus quer, o que Jesus estava orando, é que o reino de Deus pudesse vir. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja,
se entende por essa frase que a vontade de Deus já é feita no céu. Mas o que Jesus estava orando é que a vontade de Deus também fosse feita aqui na terra. Essa questão é chave. Para isso vamos ler Mateus 18. Mateus 18. Do versículos 15 até 17. Aqui Jesus apresenta um problema entre alguns irmãos. Entre um irmão ofendido e o irmão ofensor. Daí pede para que isso seja resolvido, falando com 2 ou 3 testemunhas. Depois, se a pessoa ofensora não quiser atender, então falar para a igreja. Daí no versículo 18 a 20 tem uma grande revelação. Daí Jesus fala: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Eu quero fazer uma modificação nesse versículo. Na verdade já fiz isso um monte de vezes, mas toda vez que os irmãos leem esse versículo, leem do jeito que está aqui. O português é a única versão que tem esse conceito trocado, por causa da influência católica, da Bíblia católica. Aqui não é ligado, aqui é amarrado, atado. E não é desligado, porque na igreja católica fala ligares, desligares. No Mateus 16 também usa o mesmo termo, só que lá é segunda pessoa do singular. Então é usado esse versículo para Pedro, como o primeiro papa, eles dizem. Daí o Pedro tinha a autoridade para desligar uma pessoa do céu, daí a pessoa ia para o inferno. Ou ligar uma pessoa no céu, daí a pessoa ia para o céu. Não é nesse sentido. Jesus aqui está dizendo que a igreja tem autoridade para amarrar e para soltar. Essa é a palavra certa. Tudo que amarrardes, vós, no plural, é a igreja, terá sido, porque no versículo anterior fala o seguinte: se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que amarrardes na terra terá sido amarrado nos céus, e tudo que desamarrardes, soltardes ou liberardes aqui na terra terá sido solto ou liberado nos céus. A igreja tem autoridade para amarrar e para liberar. A igreja tem autoridade para amarrar o inimigo, amarrar as enfermidades, amarrar a pandemia. E a igreja tem autoridade para liberar o evangelho, liberar os irmãos das suas enfermidades, liberar os problemas da igreja. É para amarrar e para liberar. Essa é a autoridade que a igreja tem. Mas veja o tempo verbal. Isso é muito importante. Tudo que amarrardes na terra terá sido amarrado nos céus. Eu não sei se vocês gostam de gramática. Eu gosto de gramática demais. É o meu fascínio. Terá sido amarrado nos céus. É o futuro do presente composto do indicativo na voz passiva. Eu vou repetir. Futuro do presente composto. Terá sido amarrado. E está na voz passiva. Tá certo? Ou seja, são dois futuros. Tudo que amarrardes no futuro. Mas daí, uma coisa que eles falam no futuro, mas tem algo que já foi feito no futuro. Terá sido amarrado nos céus. Ou seja, quando você amarrar, você olhar, já foi amarrado. Deus já amarrou nos céus. Deus só está esperando a igreja orar para que aquela amarração seja efetiva aqui na terra. Deus já liberou nos céus. Deus só está esperando. O dinheiro está liberado no banco. Só você precisa ir lá com a oração e assinar, e o dinheiro entra na sua conta. Tudo que liberardes na terra terá sido liberado nos céus. Ou seja, Deus tem uma vontade para fazer. Deus quer fazer a sua vontade. Essa vontade Deus já, no céu já está feito. Deus só está esperando a igreja orar uma oração de poder aqui na terra, para liberar aqui na terra.
ou amarrar aqui na terra. Irmãos, essa é a função do ministério de oração da igreja. Amaleque e Israel. Êxodo capítulo 17, versículos 9 a 11. Por causa do tempo eu não vou ler. Leiam. Para Deus, Israel já derrotou Amaleque naquela guerra lá. Eles tinham saído recém do Egito. Daí teve aquela guerra. Os amalequitas vieram perseguir o povo de Israel. Daí Moisés colocou Josué para batalhar. E daí, o que aconteceu? Daí Moisés foi para o monte para orar. Só que a batalha durou muito tempo. E Moisés orou com as mãos levantadas. Só que daí o que acontecia? Ele cansava. Daí quando baixava a mão, Israel perdia. Quando levantava a mão, Israel ganhava. Daí vieram Ur e Arão, segurando os braços. Essa é a oração coletiva da igreja. Ou seja, para Deus a batalha já estava ganha, mas precisava da oração. E quando o braço descia, o inimigo ganhava. Quando o braço levantava, Israel ganhava. Ou seja, queridos irmãos, o que Deus quer fazer, ouçam o que estou falando. O que Deus quer fazer, se o homem não quiser, Deus não pode fazer. Você sabia disso? Eu já preguei isso no passado. Deus está limitado ao homem hoje. Deus quer fazer alguma coisa, mas se o homem não quiser, Deus não pode fazer. Leia a história do povo de Israel. Por que teve tantos altos e baixos? Porque Deus queria fazer algo, quando o homem não queria, Deus não podia fazer. Daí Deus encontrava um homem que queria, que estava alinhado com a sua vontade. Daí Deus conseguia fazer. Nós não podemos forçar Deus a fazer o que Ele não quer. Não podemos forçar Deus a fazer o que Ele não quer. Mas o homem tem o poder de impedir a Deus de fazer o que Ele quer fazer. Os irmãos viram isso? Você não pode forçar Deus a fazer o que Ele não quer fazer. Mas o que Deus quer fazer, você pode impedir que Ele faça, se você não está alinhado com Ele. No céu, quem decide é Deus, mas na terra, quem decide é o homem. Por isso que um dia Deus teve que enviar Jesus, porque não havia um homem na terra que fazia a vontade dele. Jesus fez a vontade do Pai. E em todo o Antigo Testamento, toda vez que havia um homem que decidia por Deus, Deus tinha um caminho. Hoje esse caminho está na igreja. Nós podemos, hoje, os céus, queridos irmãos, se movem apenas quando a terra se move. Quando nós aqui na terra nos movemos, Deus se move no céu. Deus é limitado. Eu inclusive já ilustrei isso. No Antigo Testamento, Deus já se limitou ao homem. Mas no Novo Testamento, muito mais. No Antigo Testamento, pelo menos, Deus estava fora do homem. Mas no Novo Testamento, no dia em que Jesus ressuscitou, naquela noite, Jesus se soprou e entrou no homem. Hoje Deus está dentro de nós. Deus está preso dentro de nós. Deus é limitado pelo homem. Por quê? Porque Deus deu uma vontade livre para o homem. Deus deu o livre arbítrio para o homem. E Deus hoje está limitado, não só ao homem, mas também Deus está limitado no tempo. Deus tem um problema sério, queridos irmãos. Tem a eternidade passada e a eternidade futura. E Deus está preso no meio das duas eternidades. Porque Deus tem que trabalhar com o homem no tempo. Só na Nova Jerusalém que o homem vai estar 100% alinhado com Deus, porque já vai estar na eternidade futura. Mas Deus hoje está preso dentro de um sanduíche do tempo, entre as duas eternidades. Deus está limitado ao tempo. Deus não é mais livre hoje. No tempo, as ações de Deus são governadas, controladas pelo homem. Você está vendo, irmãos queridos, o papel da igreja hoje, no tempo do fim? A igreja, graças ao Senhor, que tem a visão, a igreja que é a coluna e base da verdade, está alinhada com a vontade de Deus, em sujeição a Ele,
como se já estivéssemos na eternidade, porque na verdade, na vida, nós estamos na eternidade. Quando a vontade na terra está alinhada com a vontade de Deus nos céus, Deus age. Então, a oração da igreja hoje, queridos irmãos, de 1 Timóteo capítulo 2, é alinhar a vontade aqui na terra com a vontade do céu. Por isso que Jesus orou assim: faça-se a tua vontade, assim como ela é feita no céu, assim na terra como no céu. Então a igreja hoje tem um ministério de oração. Não é só uma oraçãozinha, queridos irmãos, é um ministério de oração. O irmão Dong, quando falou de ministério, ele explicou o que é. Não é só um donzinho, um dom, é um ministério. Hoje, no princípio da encarnação, que é Deus operando no homem, porque Deus hoje mora no homem, Ele se limitou ao homem, se limitou a você e a mim. Deus tem a sua vontade. Deus não tem? Claro que Ele tem, mas Ele não consegue agir e não consegue fazer nada se você e eu não cooperarmos com Ele. Eu vou dizer uma coisa, irmão, se a igreja hoje falhar de cooperar com Deus, com toda essa palavra profética, se nós falharmos, para Deus não é problema, Ele pode esperar mais 1000 anos, mas nós não podemos esperar. Nós vamos estar no túmulo esperando. Deus não está preso no tempo, quando fala na eternidade. A obra de Deus, sim, o que Ele quer fazer está preso no tempo, entre as duas eternidades, porque Ele depende do homem. Mas Deus, o seu ser, Ele está na eternidade. A vontade de Deus é feita na terra somente quando, olha só que coisa, irmãos, quando na terra existe uma vontade que está alinhada com a vontade dEle. Isso é o ministério da igreja. Ministério de oração da igreja é mostrar para Deus: Deus, hoje, no Brasil, tem uma vontade que está alinhada com a tua vontade. O ministério da igreja, irmão, não é só pregar o evangelho. A gente pode pensar, é só pregar o evangelho. Sim, pregar o evangelho é uma grande parte. É uma parte importante do ministério da igreja. Mas hoje o principal ministério da igreja, que inclui o evangelho, é trazer a vontade de Deus que está nos céus para a terra. E o canal é a igreja. E isso é feito através da oração. A oração, eu vou repetir, é alinhar a vontade da terra com a vontade no céu. É ativar a ação de Deus. Eu não sei se vocês já viram, né? Muitas vezes existe um sistema de detonação de uma bomba, ou acionamento de um mecanismo. Então precisa destravar o mecanismo. Daí você vê, geralmente é uma roda, daí tem primeira peça, se alinha ali, daí vem a segunda peça, e quando a segunda peça se alinha, daí os dois deslizam e o sistema é acionado. É isso aí. A peça do lado de Deus já está em posição. Deus está esperando a peça aqui na terra se colocar em posição, daí destrava tudo. O sistema no mundo está travado, irmãos. Porque hoje, eu vou dizer uma coisa, irmãos, pode ter muita oração, por isso que pesa sobre mim esse encargo, eu me sinto assim, envergonhado diante de Deus. A maioria dos cristãos não estão orando alinhado com a vontade de Deus. Estão orando por coisas nossas. É que nem o acoplamento da nave espacial. Ali tem a estação espacial. Está lá, pronto. Daí vem uma nave especial para acoplar-se. Está tudo pronto lá. Só espera a gente se acoplar. E quando acopla, pode haver a transferência. A oração é um ministério. É uma obra. Não é só uma oraçãozinha de vez em quando. Assim, irmão, nós temos que se ver. É uma coisa constante. É uma obra. É a obra mais importante de Deus na terra. É nós orarmos. Nós precisamos dizer para Deus: Deus, nós queremos a tua vontade aqui na terra. É acionar a vontade de Deus aqui na terra. Claro, irmãos, tem a oração individual que é muito importante, que nós precisamos ter. A oração devocional, como se chama, a oração em comunhão, a oração para pedidos, petições. Mas também, irmãos, isso é lado individual, precisamos ter. E também
todo o nosso tempo, devemos ter uma vida de oração particular. Mas, hoje, esse é o encargo desta noite, no tempo do fim, na conjuntura atual, diante da palavra profética que nós recebemos, a igreja precisa assumir a oração como ministério. Eu sinto que Deus está passando isso para a igreja também. Nós na igreja precisamos mudar um pouco a maneira de nós orarmos. É uma oração de poder, uma oração de ativar a vontade de Deus. Tudo que está acontecendo na terra, que não é de acordo com a vontade de Deus, nós temos que amarrar. E tudo que precisa ser feito aqui na terra, que nós sabemos que é a vontade de Deus, nós precisamos liberar. Não esperar passivamente. Ter uma atitude fatalista. Não, é assim mesmo, não tem jeito. Não, tem jeito sim. Leia a história da Bíblia. Coisas mudaram na história humana por causa de orações. Moisés mudou o destino do povo de Israel por causa da sua oração. Ele fez Deus mudar de ideia. Nós precisamos orar. Uma oração de poder. Se nós vemos que algo é de origem satânica, que não é de Deus, a igreja precisa se unir e orar. Para amarrar. Se tem algo que está travado, que nós sabemos que é da vontade de Deus, e por causa talvez de ações do governo, nós não concordamos com isso. Como o sistema de educação, quer introduzir ideologias, nós não concordamos com isso. Nós não vamos reclamar com o governo, não vamos discutir no WhatsApp, nós vamos orar. Para que os nossos filhos recebam uma educação adequada, possam ser servos de Deus, possam crescer saudáveis e fazer parte desse exército de Deus. É algo macro, é algo poderoso. A igreja ora por quê? Porque a igreja, por causa da palavra profética, toma conhecimento da vontade de Deus. E a igreja então precisa orar para dar voz a essa vontade de Deus. Não é só pedir, irmãos, não é só fazer pedido, é fazer uma declaração. A oração da igreja, queridos irmãos, é nós nos colocarmos ao lado de Deus, declarar que nós, seres humanos, nós queremos o que Deus quer. E isso é ativar a ação de Deus. O problema de Deus na terra, sabe qual que é? É que além da vontade dele, existe uma vontade aqui na terra. E Deus criou o homem assim. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. E Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Ou seja, tem a vontade de Deus e a vontade humana. Quando entra em conflito, Deus não pode fazer nada. Então Deus hoje precisa na terra de um grupo de pessoas que possam alinhar a vontade aqui na terra com a vontade dele. Daí Deus pode trabalhar. Hoje Deus e o poder dele estão, eu diria assim, limitados à igreja. Depende da igreja. É que nem uma torre, né, de caixa d'água. Está lá, Deus está pronto, a caixa está pronta, a água está pronta para ser suprida. Mas o encanamento, como é que está o encanamento? A igreja é o encanamento, está entupida. Qual é a bitola do encanamento? É meia polegada, 3/4 de polegada, 5/8, como é que é? E a torneira está aberta ou está fechada? Então nós precisamos realmente orar, abrir a torneira. Quanto mais orarmos, maior a bitola desse cano e mais água vai poder fluir, né? Cristo, nós já vimos, é Deus manifestado na carne. E a igreja também é Deus manifestado na carne. Cristo, quando estava na terra, como Deus manifestado na carne, ele conseguiu ser o canal de Deus. E Deus fluía livremente. Agora a igreja, como manifestação de Deus na carne, está com problema. Muitas vezes a igreja não está alinhada com a vontade de Deus, como Cristo estava. Daí Deus não consegue fluir.